de Mateus capítulo 24, versículo 24. Quero louvar a Deus pela oportunidade que Ele me concede de estar aqui, Senhor. Glória. E louvo a Deus também pela vida da minha pastora, pela confiança que ela me concede, amém? Confesso à igreja que é um tema que puxa muitos versículos bíblicos, amém? Vamos ler, quem achou diga amém. Vamos ler até o versículo 27, amém? Assim diz: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, até os escolhidos seriam enganados. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. 27, último. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho, a vinda do Filho. Glória a Deus. Você pode sentar no seu lugar e glorificando o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Que tem esperança de subir, que tem esperança de ouvir o som da última trombeta. Glória a Deus. Amada igreja, será que é coincidência que Deus está dando tema à nossa pastora? Olha o tema da campanha de quinta, olha o tema da campanha de quarta, tempos de guerra, e olha o tema da campanha de quinta, mensagem falsificada. Glória a Deus. Igreja de Jesus, o texto que nós lemos, acabamos de ler, vai falar acerca de duas características: falsos cristos e falsos profetas. Jesus está alertando os seus discípulos, sabe aonde? No Monte das Oliveiras. E esse sermão que Jesus deu para os seus discípulos, glória, foi um sermão longo, foi um sermão estendido. Glória, vai começar a partir de uma pergunta dos discípulos. Eu, Paulo e Ismael, a gente até comentou lá no terreno, glória. Aí eu falei para ele que os discípulos estão com Jesus, saindo dentro do templo, e os discípulos olham para a estrutura do templo e para aquela beleza do templo, né? E os discípulos falam a Jesus: olha, mestre, que pedras e edifícios. Você vai encontrar essas palavras em Marcos capítulo 13. Os discípulos olham para o templo e diz para Jesus: mestre, olha que pedras e que edifícios. Jesus diz: não vede tudo isso? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não sejam derrubadas. Glória, Jesus está falando acerca da destruição do templo. E para todos os leitores da Bíblia, quem gosta de ler a Bíblia, e ainda mais quem gosta de meditar nas Sagradas Escrituras, eu amo falar, ou melhor, eu amo estudar acerca da grande tribulação, do último som da trombeta e da volta de Cristo. E essa passagem eu acho muito linda, que Jesus diz para os seus discípulos: não vede tudo isso? É verdade, eu digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Quem está me ouvindo, diga amém. Eu peço a vocês que, por favor, em nome de Jesus, dobre a sua atenção para cá, porque a mensagem é estendida e longa, e creio que o relógio vai me ajudar também. Então Jesus fala para os seus discípulos: não vede tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra
sobre pedra que não sejam derrubadas. Então Jesus está falando ali na sua época que ele ia ser crucificado, e a história diz que 70 anos depois de Cristo, um imperador, um governador chamado Tito vai invadir Jerusalém com seus soldados, vai destruir o templo, vai destruir a cidade e não deixa pedra nenhuma do templo. E se cumpre a profecia de Jesus de Marcos 13, Mateus 24 e Lucas 21, que o templo é destruído, é arruinado, aleluia, e os judeus se espalham por todas as nações, e isso até a profecia de Deuteronômio capítulo 31, glória, que no fim dos tempos os judeus de todas as nações vão vir para Israel. Glória, já está acontecendo já, viu? Glória, para nós não fugirmos do tema, o tema é mensagem falsificada, glória, e a mensagem falsificada que será intensificada é no fim dos tempos, irmãos. Agora, quando nós falamos assim, fim dos tempos, não é que o mundo vai se acabar, o mundo, eu creio que Deus vai construir, eu já fez a nova Jerusalém que vai descer do céu para todos nós morarmos e habitarmos com Deus para todos sempre. Glória, Jesus alerta aos seus discípulos, a Bíblia diz no capítulo 24 de Mateus, versículo 1 e a seguir, a Bíblia diz que os discípulos chamam Jesus, em particular Pedro, Tiago e João, e ele diz: mestre, quando será, ou melhor, em que sinal será da tua vinda e do fim do mundo? Jesus diz: acautelai-vos, glória, porque surgirão falsos profetas e enganarão muitos, glória. Aí Jesus mais à frente vai dizer o que nós lemos, e Jesus diz: naqueles dias surgirão falsos cristos e falsos profetas, aleluia, que se possível fora, até os escolhidos serão enganados. Irmãos, serão dias tão terríveis, é como a irmã Milena pregou aqui, glória. Jesus disse, aleluia, em Marcos 13, a partir do versículo 6, aleluia, naqueles dias nunca houve e nunca haverá dias como esses, e que esses dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, aleluia. Você já abreviou seu nome, aleluia, como você pega o seu nome dizendo, Luciano Ferreira de Moura, aí você bota lá Luciano, bota o ponto, bota a letra e abrevia o seu nome, só continua sendo o mesmo seu nome, aleluia. E a grande tribulação Deus abreviou os dias, sabe por quê? Porque serão dias difíceis, glória, e era para ser bem mais pior, só que Deus abreviou os dias por causa dos escolhidos. Mas eu fico pensando assim, que escolhidos são esses? Será que a igreja não é? Porque a igreja não vai estar na grande tribulação, aleluia. Aí eu paro e penso, eu tenho estudado, meditado, aí eu perguntei assim, que escolhidos são esses? Aleluia, que Deus abreviou o dia por causa dos escolhidos. É o que está escrito em Apocalipse capítulo 7 e capítulo 14, aleluia. A Bíblia diz que João de Pátimo, ele recebe uma visão de 4 anjos para reter os 4 ventos da terra, aleluia. E a Bíblia diz que uma voz brada do céu para aqueles 4 anjos dizendo, aleluia, não danifiqueis, aleluia, a terra e o mar, até que Deus cede, aleluia, os seus escolhidos, glória. E a Bíblia diz que Deus, glória a Deus, glória, glória. E a Bíblia diz que Deus vai selar 144 mil, 12 mil de cada tribo dos filhos de Israel. Aí tem pessoas que pensam assim, é só 12, é só 144 mil que vai subir, pensando ele, só que pelo pensamento da Bíblia, os filhos de Israel, 144 mil, 12 mil de cada tribo, 12 mil de Benjamim, 12 mil de Manassés, 12 mil de Azé, de Dan, Zebulon, Naphtali, e dentre mais, glória. E a mensagem que Cristo diz para os seus discípulos, que naqueles dias haverá falsos cristos e falsos profetas, e enganariam muitos, glória. Jesus está falando de um tempo terrível, glória, que muitas pessoas serão perseguidas. E acredita, irmão, que pregar sobre esse tema não é fácil. Não é fácil.
Glória a Deus. Glória a Deus. Quem está me ouvindo, diga amém. Então, irmãos, Jesus, ele chama os seus discípulos a atenção e diz, na nossa língua, nas nossas palavras, tomai cuidado, porque haverão falsos cristos e falsos e enganariam a muitos. Mas só que Deus abreviou aqueles dias por causa dos escolhidos. Haverá um remanescente que será salvo na grande tribulação, tanto judeu quanto gentios, tanto igreja como judeu, porque todo aquele que se converter naquele dia será chamado de igreja. E isso eu entendi pelo propósito de Deus mandar 2 testemunhas para pregar 1260 dias, que é equivalente a 42 meses. Qual é o propósito de Deus mandar 2 testemunhas para pregar o evangelho durante 1260 dias? É para quê? Para que aquelas que estão na grande tribulação se arrependam, aleluia, e não adorem a besta. Porque serão dias difíceis, é terrível, não? Porque a besta que sobe do mar, livro de Apocalipse capítulo 13, a Bíblia diz que João tem uma visão de uma besta que sobe do mar, de 7 cabeças e 10 chifres. Glória, e a Bíblia diz, aleluia, que naqueles chifres há um chifre que fala com arrogância, aleluia, um chifre que tem olho, e a Bíblia diz que aquele chifre, aleluia, blasfema contra o nome de Deus e contra aqueles que habitam no céu. E a Bíblia diz que João vê aquela besta de 7 cabeças e 10 chifres, glória, semelhante ao leopardo, glória, só para você entender a imagem da besta, semelhante ao leopardo, os pés de urso e a boca de leão, aleluia. Só que aí não é um animal, é um símbolo que a besta, aleluia, tem 7 cabeças e 10 chifres. Vou traduzir para você entender: 7 cabeças e 10 chifres. Quando a Bíblia fala de chifres, a Bíblia está se referindo a rei ou a reinos ou poder, aleluia. Então eu entendo, aleluia, que o anticristo haverá 10 reinos que se aliarão a ele, oh, glória. E as 7 cabeças, vamos lá mais profundo, a Bíblia diz, livro de Apocalipse capítulo 17, é que João tem a mesma visão, é de uma mulher sentada sobre a besta, de cor de escarlate. A Bíblia diz que uma mulher está com a taça de vinho, aleluia, cheio de prostituição. E João diz, e vi esta visão e me espantei, aleluia. Porque se espantou? Porque no versículo 15, aleluia, adiante, a Bíblia diz, o anjo diz para João, tu está admirado com o que tu viu? Aleluia, eu vou lhe mostrar o mistério, é da mulher que está em cima da besta, aleluia. As 7 cabeças, presta atenção aqui, aí o anjo diz para João, João, as 7 cabeças são 7 montes, a qual a mulher está sentada, aleluia, que é também 7 reis, aleluia, glória a Deus. E a Bíblia diz, e a mulher está sentada sobre muitas águas, e o anjo diz no versículo 15, no capítulo 17, as águas que viste são povo, línguas e nações, aleluia. Irmão, eu descobri, oh, glória, que aquela mulher é uma igreja. Da onde? Da grande tribulação. A mulher tem 7 cabeças e 10 chifres, e o anjo diz, as 7 cabeças que viste são 7 montes na qual a mulher está sentada. Se tu for pesquisar no seu celular, pesquisa aí qual é a cidade que está sentada sobre 7 montes. Vai dar logo lá, Roma. 7 montes que também são 7 reis. E eu fico parando e pensando assim, para você entender, se você vai pensar a mesma coisa que eu. Aí o anjo diz assim, ó, a besta que viste foi e já não é, e subirá do abismo e irá à perdição. A besta também é o 8º rei, que é um dos 7. Aí eu fico pensando, da onde virá o anticristo? Primeiro, o anticristo tem que ser judeu, para os judeus receber a ele, para eles acharem que é o Messias. Eles vão ser enganados, aí quebra o tratado de paz. Eles têm que ser judeu, para os judeus receber ele, para Israel receber ele, para fazer o tratado de paz. E Daniel recebe a revelação do rio Hiddekel,
é quantos pregadores estão parando de pregar, é porque de droga, é porque de prostituição. Isso é o que? A apostasia. É, verdade. Aleluia. E eu fiquei chocado, Maria da hora, com o que Paulo diz. Ele não será revelado antes que o detém seja tirado. Já entendi. Segunda Tessalonicenses, lê depois lá na sua casa, capítulo 2. É a graça. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2. Paulo diz assim, ó. Porque tem pessoas que pensam assim, será que o anticristo já está? Ele já está no nosso meio. Já está o anticristo no nosso meio. Já está tudo. E outra, Paulo diz assim, ó. Ele não será revelado, porque aquele que o detém vai ter que ser tirado do meio. E eu faço pergunta à igreja, só para esquentar vocês. Quem é que está o detendo? O anticristo. Quem é que está o detendo o anticristo? Quem? Quem? Fala Espírito Santo. Porque a igreja está na terra ainda? Porque o anticristo não foi revelado. Assim que o filho do diabo for revelado, a igreja vai para a glória. Aleluia. E Jesus revela para os seus discípulos. Tome cuidado com os falsos Cristos e os falsos com os falsos Cristos. Por que falsos cristos e falsos profetas? Porque nos últimos dias vai ter muita coisa. Até porque a Bíblia diz que no capítulo 3 do livro do Apocalipse, a Bíblia diz que o anticristo vai eleger uma imagem. Aleluia, o falso profeta vai dizer para todos aqueles que ficam após o arrebatamento. Olha o que o falso profeta vai dizer. Aleluia, adore a imagem da besta. É quem é semelhante à besta. E quem poderá batalhar contra ela? Ele diz essa mensagem, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o anticristo vai receber uma ferida de morte, vai morrer e vai ressuscitar. Aleluia. Aí o povo vai ficar abismado. Olha, o homem reviveu, o homem voltou à vida novamente, só que é pelo poder do diabo. Aí o profeta olha para o povo e diz: adore a imagem da besta, é que foi ferida e que reviveu. Aí a Bíblia diz que todos aqueles que não estão nome escrito no livro da vida adorarão a besta. Mas aqui tem igreja, aqui tem uma igreja que não adora o homem. Aqui tem uma igreja que adora o poder. Olha, Jeová. Segura aí. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. O falso profeta farão muitos sinais e maravilhas. E Jesus disse: se fosse possível, até os espíritos serão enganados. Por quê? Porque o anticristo vai eleger uma imagem. Como assim, Andrevaldo? Lembra de Daniel capítulo 5? Glória. Lembra não? Capítulo 3. Obrigado. Nabucodonosor vai eleger uma imagem de 6 metros de altura. Que nada na imagem vai ser lançada onde? É um protótipo para a grande tribulação que vai acontecer, é semelhante a isso. Que nada na imagem da besta, aleluia, não poderá comprar e nem vender. E a Bíblia diz que o falso profeta, aleluia, vai eleger uma marca. E João diz assim, ó, no versículo final do capítulo 13: aqui há sabedoria, que tem sabedoria, calcule o número da besta, porque o número de homem, o número é 666, aleluia. E a Bíblia diz que colocar essa marca na mão direita ou na sua testa, na sua frontal, aleluia, não
quem coloca a marca na mão direita ou na testa. Dia e noite, diante de Deus, serão atormentados. E por incrível que pareça, capítulo 20, do capítulo 19 e do capítulo 20 diz que o anticristo e o falso profeta, dois homens, serão lançados vivos no lago de fogo e enxofre. Quem vai jogar? Capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, a Bíblia diz que pelo esplendor da glória do Nazareno e pela aguda espada da sua boca vai matar o filho da perdição. Glória! E a glória, Jesus vai pegar na cabeça dele e vai lançar vivo. É para o lago de fogo. E o falso profeta ele também será lançado no lago de fogo e enxofre. A tristeza é grande tristeza, é para quem habitar aqui após o arrebatamento. João recebe uma visão, livro de Apocalipse, capítulo 9. A Bíblia diz que o quinto anjo que toca a trombeta diz para João, aleluia, diz para o outro anjo, diz assim, solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates, que está preparado para a obra dia, mês e ano. E a Bíblia diz que João tem uma visão, aleluia, que uma estrela cai do céu, e essa estrela tem a chave do poço do abismo. E quando essa estrela abre o poço do abismo, a Bíblia diz que uma fumaça sobe do poço do abismo, e 200 milhões de gafanhotos saem dentro do abismo. A palavra abismo significa morada dos mortos, aleluia. E a Bíblia diz que nesse abismo muitos demônios, 200 milhões de demônios serão, aleluia, sairão do abismo. Para quê? A Bíblia diz que eles estão elegidos para atormentar a todos aqueles que têm a marca da besta. E qual é o tormento daqueles que têm a marca da besta? Aleluia. Apocalipse capítulo 9, versículo 6. E naqueles dias os homens buscarão a morte, mas a morte fugirá dele. E desejarão morrer, mas a morte fugirá. Olha a visão que João tem. E viu gafanhotos, cabelo de mulher, rosto de homem, cauda de cobra. E na sua cauda saía enxofre. E as suas asas eram como barulho de carros quando vai para a batalha. Aleluia. E os homens que têm a marca da besta serão atormentados. E sabe como é o tormento? A Bíblia diz, capítulo 9, que o tormento era semelhante a uma picada de escorpião quando fere o homem. Imagine aí uma pessoa ser picada por um escorpião. É o tormento naquele dia. E outra, quando os homens serem atormentados, o que eles vão procurar? Procurar uma arma para atirar na cabeça. Vai atirar, vai descarregar a arma, mas não vai morrer. Vai pular de um prédio alto, mas não vai morrer. A Bíblia diz que no capítulo 6 é quando o cordeiro abre, aleluia, o 6º selo, aleluia. A Bíblia diz, e João diz assim, e eu vi os poderosos, e eu vi os servos, e eu vi os grandes e os pequenos em todas as ilhas e rochedos se mudaram de um lado para outro. E eu vi os grandes, pequenos, livres servos que fugia, entrava nas cavernas e dizia, os montes caem sobre nós e nos esconda da ira daquele Cosi Jorebaia que está sentado sobre o trono e da ira do cordeiro. Aleluia. A Bíblia diz que os homens vão gritar, vão olhar para mim aqui. Hoje a igreja está aberta, hoje a palavra de Deus está sendo pregada e o povo não quer. Naquele dia mesmo ele não querendo, vai ver o céu aberto e o cordeiro à direita de Deus. Aleluia. Mesmo não querendo, vai ver o cordeiro de Deus à direita da majestade. E outra, não é símbolo. João vê ilhas
se mudando de lugar. E os homens com pavor olham para o céu está aberto, e a direita da majestade está em pé. Aleluia! Glória a Jesus! Glória, Jeová! Mas no sexto selo, irmão Adenilton, sabe o que João vê? Na grande tribulação, sabe o que ele vê? E vi debaixo do altar de Deus as almas daqueles que foram degolados por amor ao seu testemunho. Olhe para mim aqui, aleluia. Na grande tribulação vai ser salvo. Vai ter pessoas que vão ser salvas. Como? Lembra que a pastora falou? Hoje o sangue do Cordeiro está na terra, aleluia. Jesus está dando sangue para todos aqueles que quiser receber ele, né? Só que na grande oreboria, na grande tribulação, não é o sangue de Jesus que vai salvar ele, é o mesmo sangue dele que vai ter que salvar ele, aleluia. Aí João vê o Cordeiro abrindo o sexto selo, quebrando o livro, o sexto selo, e João disse: vi a salva daqueles que foram degolados. Aonde João vê a salva da grande tribulação? O anticristo olhando e dizendo: nega esse Jesus que tu está dizendo aí, e ele dizendo: não nego, então vai morrer de bala, morre, a alma vai para onde? Para o paraíso, aleluia. E aonde está a igreja? Lá, à direita de Cristo. Eu posso entregar uma revelação forte que eu recebi para vocês aqui? Eu posso entregar? Tem paciência, pai? Oh, Jesus. Tem paciência de ouvir? Tem paciência? Oh, glória. Aleluia! Aí, igreja, o Cordeiro abre o primeiro selo. Um cavalo branco que saiu vitorioso para vencer. Vou repetir para todos ouvir que o horário já voou. A Bíblia diz no capítulo 6. Vou traduzir para você me entender melhor, porque eu falei dos selos. No capítulo 5, João é levado para o tabernáculo do céu. E lá no tabernáculo ele vê um assentado sobre o trono que tem a face como um relâmpago. E sobre o trono tinha um arco celeste. Aleluia. E todos nós sabemos que arco é esse, né? Um arco celeste. E João diz: e vi na destra daquele que está sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora. Aleluia. E ninguém foi achado digno. E eu vi um anjo bradando do céu, dizendo: é quem é digno de abrir o livro ou desatar os selos. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra foi digno de abrir o livro e desatar os selos. E a Bíblia diz no versículo 5, no capítulo 5 de Apocalipse, João dizia: eu chorava muito, porque ninguém foi a doce Choquebai. Porque ninguém foi achado digno de abrir o livro. Até hoje eu fico pensando como é que João está no céu, lugar de alegria, lugar de paz. O Espírito de João entendeu que ninguém foi achado digno. Aleluia. E João dizia: eu chorava muito, porque João chorou, porque João estava com 90 anos, idoso, já velhinho, e entendeu que ninguém, aleluia, se não fosse achado digno de abrir o livro, acabou para a igreja, acabou para a terra. Aí se ninguém fosse achado digno de abrir o livro e de desatar os céus, não adiantaria falar em línguas, não adiantaria pular,
minha esposa. E a minha fazenda que está no Jiquiriçá, no Jereba, vai ficar para as minhas filhas. Aí o advogado vai pegar o testamento e vai fazer o quê? Selar com 7 chaves e guardar no cofre. Aleluia! Só que a mãe e as filhas só vão ter direito das coisas quando aquele que atestou. É por isso que nós temos a eternidade. Aleluia! Porque ele veio há 2025 anos, morreu, aleluia, e ressuscitou. Hoje nós temos uma herança, hoje nós temos uma nação, hoje nós temos a herança com a herança, a eternidade. Aleluia! A eternidade. Pronto, aí quando o cordeiro pega o livro na mão daquele que está sentado sobre o trono, ah, meu Deus, a Bíblia diz que no meio, ao redor do trono, 24 tronos, aleluia, 24 anciãos. Assim que o cordeiro pega o livro, a Bíblia diz que os 24 anciãos se prostram diante dele, tira as coroas e diz: digno és de receber, digno és de receber o livro, porque foste morto. Aleluia, segura glória aí, igreja, segura glória. E a Bíblia, os 24 anciãos, os 4 seres viventes, e João diz: e eu ouvi a voz de muitos anjos, de 10 milhares, de milhares, de milhões e de milhões, adorando e dizendo: digno és o cordeiro, que foste morto, e para Deus nos compraste com teu sangue. Aleluia. E no capítulo 6 é aí que começa a grande tribulação. Aleluia. Porque Deus abreviou aqueles dias, porque o cordeiro morreu e ressuscitou. Aí o cordeiro pega o livro na mão da majestade e começa a abrir o primeiro selo, e viu o cavalo branco, aleluia, e vinha sentado sobre ele, aleluia, e recebeu um arco e saiu vitorioso para vencer. E vi, aleluia, o segundo cavalo, um cavalo vermelho, aleluia, e foi-lhe dada autoridade para tirar a paz da terra, aleluia. E vi o terceiro cavalo, um cavalo preto, e que estava sentado sobre ele, tinha por nome morte, e eu vi a voz dizendo: é do altar, aleluia, uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite. E eu vi, traduzindo para você me entender o que eu quis dizer. Naquele dia o alimento vai ser tão caro, é tão caro, que só vai poder comprar quem tiver. Hoje o feijão tá caro, né? Café tá de 20. Naquele dia lá tá quase no preço de uma Hilux. Quem não tiver a marca não vai poder beber café, não vai poder comprar uma carne de sertão, não vai poder. Eu vi um vídeo que eu fiquei assustado. Um homem chamado Elon Musk, aleluia, que já implantou chip. Já tem pessoas que já tem chip na mão, aleluia. Já tem pessoas que já pagam conta bancária na mão direita. Aleluia. Será terrível. E quando João vê o quinto selo, ele vê as almas daqueles que morreram por Cristo na grande tribulação debaixo do altar de Deus, clamando com grande voz, dizendo: até quando, ó dominador soberano, não vingarás o nosso sangue? É daqueles que habitam sobre a face da terra. E a Bíblia diz que o grandão da Galileia abre a boca e diz: tenha paciência, porque é necessário que os que estão à morra da mesma forma que vocês morreram. Aleluia. No capítulo 7, João vê 4 anjos retendo os 4 ventos, dizendo: não danifiqueis a terra, até que Deus marque, aleluia, na testa, na mão direita, aqueles, aleluia, o esposo do cordeiro, aleluia. Aí eu entendi que 144 mil, aleluia, são de
pessoas. Deixa a Bíblia lá no canto. Não sabe o que está perdendo. Eu posso contar uma revelação aqui só para mim encerrar a pregação agora? Tenha paciência de ouvir. Glória a Deus. Um homem chamado Daniel. Eu tenho que contar isso aqui. Tem a ver com a igreja. Capítulo 9, versículo 24 ao 27. Tenha a paciência de ouvir. A Bíblia diz em Daniel: estando eu orando ainda, e veio até mim o varão Gabriel, que apareceu a mim desde o princípio, na hora do sacrifício da tarde, e disse: vim até a ti para trazer o entendimento da visão. E Daniel diz: quando eu vi o anjo, emudeci, os meus joelhos ficaram no chão e as minhas mãos ficaram no chão, e não restou força em mim. Aleluia. E o anjo diz: levanta-te, porque és muito amado, e por causa de ti eu vim para trazer esta revelação. Só que o príncipe da Pérsia, me segurou 21 dias. É por isso que não pode parar de orar, porque tem potestade que impede a resposta da oração. E o anjo disse para Daniel: eu fiquei lá durante 21 dias, porque o príncipe da Pérsia, aleluia, me segurou. Mas um dos príncipes lá do céu, chamado Miguel, veio e pelejou. Eu vim até a ti, oh glória. E a Bíblia diz assim: ó Daniel, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Versículo 24: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para acabar com a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, aleluia, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Sabe, pois entende, desde a saída da ordem para tornar e edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas, aleluia, e na metade da semana, glória, 7 semanas, e mais 62, as ruas e as muralhas serão edificadas, porém, em tempos angustiados, e depois das 62 semanas, será morto o Messias, e não será mais, e o povo do príncipe que virá, destruirá a cidade e o santuário, e até o fim haverá guerra, e isso até a consolação, e ele firmará o concerto com muitos, em uma semana, e na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre as asas das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Você parou para analisar o que o anjo disse para ele? 70 semanas. Vou traduzir, que eu já encerrei mesmo. 70 semanas. Semanas de anos. Vamos lá. Vamos ver quem é bom de matemática. Glória a Deus. 70 semanas. Olha o que o anjo diz. 70. Para quê? Acabar com a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e profecia, ungir o santo dos santos. Sabe, pois entende, ter a saída da ordem para tornar e edificar Jerusalém até o Messias. 7 semanas. Vamos lá. Lembra de Neemias capítulo 2? Quando o rei Artaxerxes, quem lê a Bíblia sabe o que eu estou falando. O rei Artaxerxes disse para Neemias: pode ir para a tua cidade reconstruir. Pronto. Então a partir daí começa a contar as 70 semanas. Aí diz assim, ó, vamos lá, 7 semanas serão reconstruídos o templo e a cidade, até o Messias, a vida de Jesus na terra. Aí o anjo diz assim, ó, e nas 62 semanas será morto o Messias e não será mais. Vamos lá. Sabe quanto tempo levou da construção do templo da época de Neemias até Jesus na terra? 483 anos. Porque 7 vezes 7 dá quanto? 7 vezes 7? Vamos lá, é semana de ano, então 7 semanas. Então 7 vezes 7 dá 49. 49
9 anos levou a construção da cidade e do templo glória até o Messias. Sabe quanto tempo levou? 483. Só que 7 semanas mais 62 dá quantas semanas? 7 semanas mais 62 semanas dá quantas semanas? 60? Faltam quantas semanas? Uma semana. E essa semana é equivalente a 7 anos, porque não é aqui, não é de dia não. Uma semana, que é 7 anos. E qual é o período que o povo vai ficar aqui após o arrebatamento? E ele diz assim, ó, versículo 27. E ele firmará o concerto por uma, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de uma. Sabe o que aconteceu? Lembra da passagem que Jesus falou? Mateus 24, versículo